versões. Então, se você é uma pessoa mais dinâmica, não tem como você entrar numa empresa que ela tem uma visão muito antiga, muito antiquada, que não te deixa desenvolver um projeto, né? Então, esse é uma das dificuldades que eu percebo. Às vezes as pessoas elas querem um emprego, mas elas não buscam por empresas que têm os ideais similares. Então, tudo isso num processo de acompanhamento com um cliente, um assessorado, a gente vai traçar, né? Então, isso é um ponto importante. Legal, Palas. Só reforçando aqui que esse nosso encontro, a ideia é ser semanal, então fica à vontade para enviar para aquela pessoa que está ali nessa luta de recolocação, procurando algo novo, sofreu essa demissão recentemente, precisa se recolocar. Nosso intuito é que está aqui para isso, para colaborar. E como a Paloma falou, ela está aí há anos e anos ajudando pessoas nesse sentido, então ela está aqui porque ela já fez isso muito bem. Na minha experiência, eu fico mais do outro lado da bancada, né? Eu ajudo as empresas a encontrar os talentos. Então, a Paloma faz isso também, mas como o foco dela é a pessoa, a gente consegue dar essa balanceada aqui de forças para ajudar vocês que estão aí do outro lado. Então, contem com isso e contem sempre com o nosso apoio. Confirmei aqui que a gente está online, de fato. Então, mandem perguntas aí para quem quer dar essa direção, dar essa guinada. E a gente vai colaborar. Vamos baixar aí de 15 milhões para 10 milhões, Paloma? Com certeza, a ideia é essa, né? É uma iniciativa muito importante, porque, assim, esse trabalho de orientação para pessoas que buscam uma recolocação ou uma transição de carreira, porque tem diferença também, depois a gente pode até falar um pouquinho disso, né? São informações restritas, né? Querendo ou não, tem um público específico e conhece mais sobre esse tipo de trabalho. Não é algo muito difundido ainda. Tem pessoas que não sabem que existe um profissional que vai te preparar para um processo de recolocação, que vai te preparar para uma entrevista, que vai ajudar você com o currículo. Tem pessoas que nem sabem que existem isso, né? Então, o nosso propósito aqui com esses encontros é justamente entrar nesses pontos, nesses aspectos, para que vocês consigam colocar na prática, né? E é uma iniciativa gratuita, então, gente, aproveitem. Aproveitem, compartilhem com seus amigos, parentes. E não necessariamente você precisa estar desempregado, porque aqui a gente também vai falar de carreira, de modo geral. Então, por exemplo, às vezes você está um tempo numa empresa, só que aí você tem aquela dificuldade porque você vê que as coisas não acontecem. Você se esforça, é pontual, entrega seu trabalho ok, mas não tem uma promoção, não tem um aumento. Então, a gente pode entrar nos pontos assim, vocês podem enviar suas perguntas, pedindo alguma orientação, e nós estamos aqui para sanar suas dúvidas. Excelente. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito nessa recolocação, ou quando a pessoa está parada entre aspas, né? Fora do mercado por muito tempo, ela não tem muito aquela autoconfiança, ela perdeu um pouco ali, né? Por conta de, às vezes, tentar e não conseguir, e ter muita porta na cara, e ouvir em casa os problemas, ver os boletos chegando, ela começa a ficar desestimulada, e isso até transparece um processo seletivo, né? Aquela pessoa que está mais acanhada, aquela que precisa mais, às vezes, é a que está menos confiante. Como é que a pessoa pode tentar resolver ou tentar mitigar esse problema, Paloma, na tua opinião, assim? Como é que ela quebra? Se bem que é difícil, mas como é que ela equilibra aí? É difícil e não é ao mesmo tempo. Porque é uma questão de percepção. É assim, eu digo que para cada empresa tem um perfil de pessoa que vai trabalhar ali. Por isso que eu falei para vocês, né, no comecinho, que é importante que vocês busquem por empresas que estão ali nos mesmos objetivos. Porque, assim, eu vou citar um exemplo para que nós consigamos, assim, analisar a situação de fora. Quando nós vamos buscar uma amizade, assim, nos conectar com as pessoas de modo geral, qual que é a nossa primeira ação? É observar os pontos em comum, não é mesmo?
Às vezes você observa que a pessoa está com uma camiseta de uma banda que você gosta, alguma coisa de um seriado, não é assim? Ou um livro, que seja. A gente faz uma análise do que a gente está visualizando para a gente poder se aproximar daquele grupo de pessoas e fazer uma amizade. A mesma coisa é uma empresa. Por que isso? Porque nós, como seres humanos, nós buscamos o quê? O pertencimento, a gente pertencer a algum lugar ou a algo. E a empresa é o mesmo processo. Então, quando você quer buscar uma recolocação, você precisa buscar os seus. Quando eu digo os seus, não é exatamente um nicho de mercado, mas é aquela empresa que ela tem características que vão se alinhar à sua. Porque vai ser mais fácil de você, no momento de uma entrevista, por exemplo, ou da sua apresentação, num primeiro contato, seja por e-mail, um LinkedIn, você vai gerar que a gente chama assim sabe, como se fosse um comportamento reflexo, vamos dizer assim. Eles vão olhar para você no momento da entrevista e vão conseguir te enxergar na empresa. Então, você não pode ser muito diferente, a sua personalidade, a sua forma de falar, de se posicionar, não pode ser muito diferente daquela empresa. E hoje, com as redes sociais, não é difícil você fazer esse mapeamento, compreende? Hoje nós temos Instagram, muitas empresas elas estão colocando a sua rotina, o seu dia a dia, os seus diferenciais nas redes sociais, vídeos no YouTube. São formas de você conhecer e analisar se aquela empresa tem uma característica parecida com a sua. E aí você vai usar esses conhecimentos para que você possa fazer realmente, eu vou falar um termo, uma venda do seu profissional. Entende? A gente precisa criar uma conexão. Porque, querendo ou não, no momento de uma entrevista, as pessoas que estão ali para te avaliar, elas estão olhando para você, mas elas querem te enxergar na empresa. Então, o que você fala, a forma que você se posiciona, vai ser levado em consideração, sabe? Então, assim, essa primeira etapa vai fazer com que você se sinta confiante. Porque você vai numa empresa que você sabe que você tem características que estão ali alinhadas. Os seus propósitos estão alinhados a ela. Se você é um profissional mais dinâmico, mais falante, um profissional criativo, que tem boas ideias, e você encontra uma empresa que ela dá essa abertura, se você trouxer isso por uma entrevista, na hora que você começar a conversar ali com o selecionador ou com o gerente da área, ele vai sentir que você é o profissional certo. E só por essa linguagem corporal que você vai transmitir na hora, você já vai ganhar confiança, porque você está no local certo. O que mais atrapalham as pessoas, porque o que acontece? Nós temos dois grupos aqui. Nós temos o grupo de pessoas que vão para a entrevista e aquelas pessoas que não conseguem a entrevista, certo? A gente nessa situação que eu estou mencionando, são aquelas que vão para a entrevista, mas talvez por não fazer um mapeamento adequado de mercado, ela acaba indo em entrevistas, mas não nos locais certos, entende? Excelente. E aí tem um ponto também, baseado no que você falou, que é o seguinte: aquela pessoa que mais precisa se recolocar, aquela que está mais na busca de um emprego novo, às vezes ela não tem esse como é que eu vou dizer? Esse feeling ou essa disposição de fazer um mapeamento como deveria fazer, pegar as empresas que têm a ver com ele. Aí o que ele faz? Ele panfleta o currículo dele para todas as empresas. E como é muita entrevista, muita empresa, ele não fica 100% presente ali. Então, aquela coisa meio, se passar, ótimo, se não passar também, vou para a próxima. Então, ele acaba não exibindo essa autoconfiança dele, essa vontade de estar naquela empresa, e aí acaba não dando certo. Então, acaba criando um círculo vicioso aí, né? Porque ele não concentra, aí não entrega o potencial dele, aí não consegue de novo, distribui mais, e vai repetindo esse ciclo. Aí ele começa a chegar uma hora e fala, cara, não sei o que está acontecendo comigo, sabe? Eu vou para 100 mil empresas e nenhuma me chamou, ou nenhuma deu continuidade. Então, talvez falte um pouco mais dessa assertividade. Claro que não é o único fator, claro que tem um monte de coisa a mais, mas é uma coisa a ser considerada, né? Quando você focar numa entrevista, quando você estiver ali no processo, é ele ali, né? Concentrar nele. Você quer passar nessa empresa? Então, foca totalmente suas atenções naquele lugar. Porque se não for assim, acaba te prejudicando, né?
Exatamente. E você falou algo que é muito importante, porque as pessoas, nisso de panfletar, isso é um perigo, gente. Não façam isso. Tratem o seu currículo com respeito e com amor. Sabe por quê? Olha, você já está na busca da recolocação. Talvez já esteja saindo de uma empresa ou está numa empresa que não está muito feliz. Você não quer sair para entrar numa empresa para ser feliz? Que valorizem a sua carreira, que valorizem você como profissional, como ser humano, porque o ser humano não é a parte do profissional, certo? É a pessoa que está ali, então tem todo um contexto. Se você panfletar, pode ser que você vai cair em locais que não tem muito a ver com você. Então, você vai entrar na empresa, 2 dias depois você vai ficar pensando, caramba, meu, por que eu entrei nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, tenha cuidado realmente com a sua recolocação. E um outro ponto é, às vezes as empresas usam a mesma nomenclatura no cargo, só que as atribuições são diferentes. Então, eu vejo que tem profissionais que fazem assim, por exemplo, tem uma vaga, aí tá lá, assistente administrativo 1. Aí a pessoa olha isso, não presta atenção no que está pedindo, no contexto da vaga. Ela olha, tem um e-mail aqui do selecionador, vou enviar um e-mail. Aí envia um e-mail com o currículo. Aí o currículo vai para a Nárnia. Por quê? Porque às vezes as palavras-chave do seu currículo não estão adequadas ao que a empresa está buscando, porque você não tem aquela experiência lá. Às vezes a vaga está pedindo uma pessoa com certos conhecimentos de alguns programas, sistemas, algumas coisinhas assim que passou desapercebido ali, porque você só olhou a nomenclatura, não olhou o que estava falando, não olhou a distância da empresa. Esses mapeamentos precisa o candidato fazer também, porque senão você acaba perdendo seu tempo, está gastando energia, né? Enviando para várias empresas e não tendo resultado. O ideal não é que você panflete ou tenha, por exemplo, eu vejo pessoas falando, eu enviei 100 currículos hoje, essa semana eu não consegui, mas poxa, 100? Será que todas essas vagas realmente tinham o seu perfil? Aí que está a questão, às vezes não é a quantidade de currículos que você envia, mas a estratégia que você vai usar que precisa ser redefinida, que é olhar justamente para esse ponto. Eu tenho os conhecimentos que aquela vaga está pedindo? Realmente está alinhado? Eu consegui colocar no e-mail lá algumas palavras-chave, porque o e-mail também tem filtro. Tudo isso tem que ser pensado antes de você enviar um currículo para uma empresa, né? Eu sei que parece muita coisa, mas se vocês tentarem colocar o máximo disso na prática, vai ser bem mais rápido a recolocação, né? Boa. Eu tô fazendo uma lista aqui com as profissões mais em alta nesse ano. Eu vou citar algumas aqui, mas assim, só para a gente focar, você que está aí na busca aí, de repente concentrar seus esforços nisso aqui. Engenheiro de produção, gerente administrativo, analista de marketing, desenvolvedor, executivo de vendas, consultor comercial, analista de planejamento financeiro e diretor de marketing. Eu vou colocar a lista completa depois aqui, uma lista do Jornal Contábil. Vou colocar na descrição para vocês poderem acompanhar, mas é curioso isso, né? A gente está num cenário com milhões de desempregados e, ao mesmo tempo, tem muita demanda para alguns tipos de profissionais. O que isso diz para a gente? O que isso significa? Que falta também a qualificação. Então, tem emprego em poucos lugares, né? Mas tem muito emprego também disponível. E as pessoas nem sempre estão qualificadas para conseguir essas colocações. Né? Acho que a mais em alta hoje em dia é a de desenvolvedor. Né? Tem cursos e cursos surgindo, tem informações, tem empresas que pagam para o profissional já aprender e já sai contratado pela empresa, porque é uma demanda muito alta, né? Quando a gente está vendo o movimento de startup, de empreendedorismo digital, a tecnologia é o futuro. E a gente não tem pessoas suficientemente boas para ocupar essas posições. Então, para você que está aí nesse momento de entre safra aí, né? Buscando recolocação, de repente vale a pena você mudar um pouco se você tiver essa afinidade com esse mundo digital,
embarcar nesse mundo de desenvolvimento web. E vendas também. Acho que vendas é algo que nunca vai morrer, né? Você pode ter ferramenta, pode ter inteligência artificial, mas a figura da pessoa vendedora também não vai morrer nunca. Sempre vai ser necessário essa pessoa que busca negócios. Porque não adianta ter um negócio fantástico se as vendas não chegam ali no adequado. Então, é outro foco também para vocês poderem se concentrar aí. Qualificação, de repente, se tem uma graninha sobrando e gosta dessa área, faz um curso nisso, se aprimora, porque são áreas que estão precisando de gente boa para trabalhar. Com certeza. E assim, tem pessoas que elas estão trabalhando numa área, pegando o gancho que o Rafa falou aí, né? Estão trabalhando numa área, mas não estão muito felizes mais com aquele mercado, aquele tipo de trabalho. E aí tem a famosa transição de carreira. A transição é justamente isso. É você, vamos supor, você é da área financeira, mas você não quer mais trabalhar nisso. Aí a sua vontade é trabalhar com marketing. Ah, mas se eu tenho só formação na área financeira, como que eu vou trabalhar com marketing? Aí que está o ponto, é fazer exatamente o que o Rafa falou. É entender o que o mercado está pedindo e você começar a investir nos cursos. Mas para você começar a fazer isso, não precisa de você ficar desempregado. Quando você estiver ainda trabalhando, que aí você tem um recurso, aí você faz um planejamento, vai fazendo passo a passo, sabe? Para que você entenda o que são os principais, o que o mercado pede, quais são os principais pontos que o mercado está pedindo e vai investindo no curso. Porque aí você investe no curso, aí você pode fazer um projetinho beta, que a gente fala, né? Pode ser até autônomo mesmo, um projetinho com um amigo seu lá que tem um comércio, sabe? Umas coisinhas assim, das pessoas próximas mesmo. E aí você vai fazendo aquilo, vai sentir na prática como é que funciona, aí depois você faz o quê? Muda. E você vai ter segurança, você já sabe como é que funciona na prática. Entende? Se você quiser, de repente, oferecer o seu serviço por fora, até você ter uma segurança para desligar da empresa, sei lá, empreender, ou mesmo para uma empresa. Você vai chegar com um projeto lá, olha aqui, eu trabalhei no projeto XYZ, consegui tal resultado, que empresa quer resultado. Então, na entrevista, você faz o quê? Resultado. Pode ser o serviço mais simples do mundo. Mostre que você é bom no que você faz, né? Então, não tenha medo de fazer uma transição se você não estiver feliz. E aproveitar isso que o Rafa falou. Se tem algumas áreas no mercado, né, que estão em evidência, e você se identifica, porque você precisa se identificar, porque você precisa gostar da área, para que você consiga trabalhar com isso também, né? Trabalhar com coisas que você goste, não trabalhe com coisas que vocês não gostem. Porque quando você trabalha com algo que você gosta, a motivação é outra. Então, você quer se aprofundar, você não fica cansado, não se sente, sabe, exausto. Então, aproveitem, às vezes, umas oportunidades assim para fazer uma transição de carreira, né? Mas é importante um planejamento, por isso que eu falo. Estuda primeiro o que o mercado pede, vê também as suas competências, das suas características que podem ser úteis para aquela área nova, né? Então, tudo isso aí faz parte do processo. Boa. E tem gente que acaba descobrindo aí a área dos sonhos depois dos 40, depois dos 50, e se acha muito mais feliz depois dessa transição, né? Depois que muda o mercado. A pessoa que trabalhava num banco e, sei lá, foi trabalhar num vinhedo no interior de São Paulo, sabe? Pessoa que foi trabalhar, que era médica, super tensa ali, e largou tudo para viver para escrever. Claro que uma transição depende de alguns fatores, né? Você tem que estar com uma reservinha ali, tem que estar com uma estrutura minimamente estabelecida, mas é possível. O que eu fico muito triste é quando a pessoa vive, sei lá, 80 anos trabalhando numa função que ela não gostava, sabe? E aí no final ela, nem gostei disso, trabalhei pelo dinheiro só. Tem um amigo meu que ele se formou numa faculdade porque a empresa onde ele estava com uma demanda. Ele gostava de marketing, de se comunicar, mas a empresa precisava de um cara no financeiro. E aí ele se formou financeiro, mesmo sem gostar muito, mas vão pagar mais do que eu ganho e tal. E se formou e mudou de área. E aí ele não ficou tão feliz e saiu depois. Então, assim, até que ponto vale também a gente
só seguir as oportunidades se a gente não tiver gosto por aquilo. Então não resolve muito. Resolve ali por enquanto, mas lá na frente você acaba ficando talvez até com burnout, talvez até com um estresse aí demais por conta dessa falta de conexão com a função. E acontece pra caramba, né? Quando a pessoa está desempregada, a gente sabe que ela, eu quero vaga, na verdade, para tudo. Pô, se precisar varrer o chão, eu varro. Se precisar colocar prateleira, subir poste, subir muro, eu faço. Mas, assim, se você pudesse escolher o que você gostaria de fazer, ganhando bem, fazendo o que você gosta, escolhe ali o que você gostaria de fazer. E aí tenta ir para essa área, sabe? Tenta começar de baixo, sabe? Se você fizer uma transição, vai cair alguns degraus ali. Né? Se é um coordenador, ele vai cair um pouquinho. Se é um diretor, ele vai ter que reentrar no mercado, de repente, como júnior até, se ele não tem experiência nenhuma. Mas, assim, você vai estar no caminho que você escolheu, né? O caminho que não que escolheram para você por conta das dificuldades, mas aquele que você escolheu. Então, é um caminho mais bem-vindo, né? A chance de você ter mais resultado no caminho que você gosta de fazer é muito mais alta. Então, essa transição aí sempre vale a pena ficar no radar ali. Né? Você quer trocar de área? Você está feliz onde você está? Você está procurando vaga para financeiro, mas será que você gosta mesmo de trabalhar com isso? Não vale a pena agora aproveitar que você está fora do mercado para estudar uma transição no mercado? Talvez, assim, é aquele a males que vem para bem, né? Você está fora do mercado, às vezes é para ver se realmente você queria ficar ali. Às vezes não. Às vezes você tem que fazer outra coisa. E aproveita agora a chance para isso. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante que eu observo que, infelizmente, eu vejo que isso é uma coisa que eu vejo mais aqui no Brasil, porque até a gente vai assistir um seriado americano ou de outro europeu, enfim, eles têm um hábito desde a escola falar o que você quer fazer na sua vida no futuro, né? Se você sair daqui, você vai fazer o quê? Você tem uma consciência de carreira, de profissional, o aluno, ele na escola, ele demonstra ser muito bom em matemática, então a estrutura da grade de estudos dele vai ser mais direcionada para exatas, porque ele é muito bom naquilo, ele gosta de fazer. A área de biológicas, ele vai para o laboratório, sabe? Tipo, cientista. Vai tendo uma cultura assim que a gente observa. E aqui no Brasil a gente não tem isso. É um negócio interessante. Eu acho que as pessoas elas se perdem por conta dessa parte cultural que a gente tem. Não tem um incentivo na escola. Eu não sei na particular, mas na pública, principalmente na pública, né, que eu acredito que boa parte das pessoas que vão assistir aqui, muitos saíram de uma escola pública. Você não vê os professores falando sobre a parte de emprego, de como buscar um primeiro emprego, ou mesmo de encontrar um primeiro emprego dentro de algo que você se interessa, ou mesmo como você vai fazer para entrar numa faculdade X, mas essa área você gosta mesmo? Você não vê essa conversa em casa, porque os pais, isso é normal, né? Porque o pai e a mãe, ele quer o melhor para o filho. E às vezes os pais, eles fazem as projeções no filho. Então a mãe sempre quis ser médica, mas não teve a chance. O pai sempre quis, sei lá, de repente ser um engenheiro e nunca pôde. Ele nunca pôde ter aquela formação, mas hoje ele tem recurso para ajudar o filho a pagar uma faculdade assim. Então ele quer que o filho faça aquela faculdade. Ou ele já é um engenheiro, um advogado, mas ele quer que os filhos dele sejam também. Porque para ele é o melhor, foi a melhor escolha que ele fez. E aí começa a entrar numa parte que acaba colocando o adolescente, ou qualquer pessoa, de modo geral, como se fosse num beco sem saída ali, né? Porque ela quer estudar uma coisa, mas não tem incentivo, não tem incentivo nem da parte da escola, porque a escola não fala desse assunto, ninguém fala de nada disso. Em casa você tem a pressão do ganhar dinheiro e não do que você realmente sonha em trabalhar, porque ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Eu falo para vocês por quê? Assim, cada pessoa ela vai ter uma habilidade maior para algo. Tem serviços que eu posso ter um conhecimento profundo e eu posso ofertar esse serviço para alguém que não sabe fazer, mas precisa muito. Então, qualquer área que você escolher para trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Basta que você procure quem? As pessoas que vão comprar o seu produto ou a empresa que vai achar que você domina bem aquilo. Mas, para isso, você precisa o quê? Ter o preparo. Mas a cultura que a gente tem, que é muito forte isso.
A gente nem sempre escolhe uma profissão porque ela toca a nossa alma. A maioria das pessoas, elas arrumam uma profissão porque ela entrou naquele mercado de paraquedas no primeiro emprego, aí ela começou a ter aquela experiência, então ela não faz um planejamento visando eu estou aqui agora, mas eu não quero permanecer aqui. Isso aqui é só para eu arrecadar um dinheiro para eu investir nos cursos e eu mudar de área. Não, o pessoal vai pela facilidade que está tendo ali, né? Porque a família não sai dessa área, não, que você vai ganhar dinheiro. Não, você tá vai maluco, vai sair agora. Você vai passar fome, vai fazer concurso. Fazer concurso. Brincadeira, gente. Eu tô brincando de concurso, mas eu tenho clientes de concurso, tá? Só para vocês saberem. Por quê? Porque a pessoa tá lá dentro, mas ela visa o crescimento, e até no concurso você precisa desenvolver isso aí. Você precisa fazer outros cursos lá dentro para você galgar cargos. Não é assim, só porque tá lá 10 anos você não muda de função. Você precisa mostrar que você é bom, tem que fazer entrevista de novo, tem que fazer processo de novo. Então, é engraçado, né? Às vezes a gente tem uma visão muito, assim, limitada, não, olha, eu tenho que ficar aqui nesse emprego, porque eu entrei primeiro na área de vendas, então eu tenho que morrer na área de vendas, eu vou ter que chegar a ser gerente. Se eu sair daqui, eu vou ter que começar lá atrás, vou ter que voltar a ser júnior. Então, você tem que pensar, se você quer realmente um crescimento, um desenvolvimento, às vezes você precisa fazer algum sacrifício, né? Essa questão aí dos pais é interessante porque eu já ouvi isso de muitas pessoas. Tem pessoas que às vezes elas querem, por exemplo, ser artista plástico. E eu tive uma cliente que foi exatamente assim. Ela trabalhou anos na área de direito, anos. Uma advogada excepcional, assim, excelente. Mas o sonho dela sempre foi o quê? Ser artista plástica. E ela desenha super bem, pinta quadros maravilhosos. E depois de muito tempo, ela acabou fazendo essa mudança. Ela foi trabalhar nessa área e ela ganha dinheiro e vive bem, viu? Olha aí. Então, tá vendo? Você precisa entender isso. Qualquer área que você escolher, se você gosta do que você faz, você vai achar quem queira a sua mão de obra, queira seu serviço. Né? Só que no caso dela foi exatamente aquela questão estrutural da família. Família de advogados, o filho vai ser artista plástico. Entendeu? Então, é isso. Às vezes a gente acaba tendo essas dificuldades de se enxergar no mercado, se enxergar numa área, porque, na verdade, não é a nossa escolha, é a escolha dos outros, né? Então, quando você já tem autonomia, porque, assim, uma coisa é você estar no comecinho, que aí você está dependendo dos seus pais, ele paga a sua faculdade, nananana. Outra coisa, depois que eles já pagaram, você já arrumou um emprego na área, agora o dinheiro é seu. Então, agora você toma rédeas da sua vida e vai definir o que você quer fazer. Entende? Então, precisa ter coragem. Boa. Precisa ter coragem, muito boa. Coragem. Engraçado que esse caso da advogada, a sua cliente, ela sempre quis fazer, né, trabalhar com arte, mas foi para uma área oposta, né, que é do direito. Mas aquilo ficava dentro dela, e até a hora que ela conseguiu tirar para fora, ela falou, agora eu vou fazer o que eu gosto. Exatamente. Então, por mais que você não consiga viver esse sonho, né, fazer o que você ama, ele tem que continuar ali, de alguma forma, sendo alimentado. Você vai trabalhar de dia na parte chata e de noite você foca um pouquinho ali no teu sonho, tá? Trabalha um pouquinho na tua arte, aprende a tocar o instrumento que você quer virar músico, mas não abandonar vou deixar isso aqui por 40 anos e só depois que eu vou começar a fazer o que eu gosto. Também não. Porque, às vezes, uma coisa que a gente ama fazer, mas que a gente não consegue ainda viver dela, às vezes é a motivação que você precisa para sair de casa. Sabe? Putz, eu vou trabalhar naquele banco porque no fim de semana eu vou tocar, vou fazer o que eu gosto de verdade. Mas eu preciso passar por esse castigo, né, entre aspas, do trabalhar no banco, porque aí eu vou ter dinheiro para ficar tranquilo no fim de semana, ou tranquilo na quarta-feira, que é o dia que eu vou tocar, ou é o dia que eu vou fazer a arte dela, sabe? Então, às vezes, você tem que sacrificar um pouquinho, mas sempre com aquela visão do que você gosta de fazer no fim ali do caminho. E é engraçado porque você falou da família, né? A família normalmente é exatamente isso, né? Não, você tem que fazer o que tá dando dinheiro. Não, papai, mas eu não tenho talento nenhum para tocar. Não, mas tá dando dinheiro aqui agora.
2030, que é saxofonista, então você vai tocar saxofone. Mas eu não sei tocar, vai aprender, porque tá dando dinheiro. Mas, mamãe, eu sou da arte, eu sou sensível, super gosto de me comunicar. Não, vai fazer desenvolvimento porque eu tô dando dinheiro aqui. Não, mas não tem nada a ver com isso. Não, vai fazer sim, vou te pagar um curso, você vai sair aí vai fazer um estágio. Então, isso acontece muito por conta dessa coisa financeira. A gente entende até, né? Os pais querem que os filhos tenham aí esse resultado, tenham um dinheirinho. Mas também não adianta obrigar muito, né? Pô, tá dando dinheiro, mas assim, o cara é bom. Ele vai ser bom naquilo. Porque se ele não for bom, se não tiver afinidade nenhuma, não vai ser bom. Se não for bom, não vai ganhar tanto. Vai ficar a deriva, né? Então, é uma situação bem delicada, né? Tem que mensurar muita coisa ali. E é interessante, né, a gente analisar por essa ótica, porque é um assunto comum, é uma dor comum, vamos dizer assim, porque as pessoas, elas ouvem muito assim. Um exemplo, essa minha cliente artista plástica, que era advogada, que se tornou artista plástica, ela ouvia que trabalhar com artes, ela ia morrer de fome. Então, essa era a frase que ela ouvia. Então, isso é muito perigoso. As coisas que a gente fala, elas acabam sendo perigosas, porque isso é como se abrisse uma gavetinha na sua cabeça, lá no seu inconsciente, e coloca o medo. Aí você fica com medo de arriscar, fracassar, e as pessoas falarem para você assim, olha, eu te avisei, eu falei que você ia passar fome, tá vendo? Agora eu vou ter que pagar seu aluguel, porque você não quis ser advogado, você quis ser artista plástica. Então, esse medo de ter que recorrer às pessoas que estão falando que não vai dar certo é muito grande. Então, a pessoa, ela vai, coloca um bloqueio, eu gosto disso aqui, mas eu não vou fazer, porque se eu fizer, fulano vai falar, Bertrando. E então, a pessoa, ela acaba migrando para uma área, se torna infeliz, porque nós vemos um movimento de muitas pessoas que não gostam do que faz. A pessoa, ela acaba ficando estressada no trabalho. Ela trabalha, mas você percebe que ela começa a adquirir várias doenças, porque, assim, às vezes ela, mesmo não sendo uma área que ela gostaria de estar trabalhando, ela é muito boa no que faz. Ela pode ser muito boa, porque ela investiu ali, né? Apesar de não ser a área que ela gostaria de estar atuando. Só que aí, como que é o reflexo do inconsciente? As doenças. Começa a surgir a doença, por quê? Porque a pessoa, ela tá com tanta coisa acumulada ali que ela queria, poxa, eu tô vindo trabalhar, é um martírio ter que sair da minha casa e dirigir até a empresa, aquele chefe, aquele clima, ou o trabalho em si. Às vezes as pessoas são legais no ambiente, mas o trabalho em si me cansa muito. Aí você fica aquela exaustão psicológica, fica pensando, dê 6 horas logo para ir embora. Né? Acaba logo isso. Então, são coisas que a gente brinca e tal, mas é a realidade. Muitas pessoas, elas realmente, elas trabalham em função do dinheiro, e depois esse dinheiro é para comprar remédio. Então, pensa bem, né? Será que vale? Você ficar ali se desgastando, entende? Fazendo uma coisa que você não gosta, que te chateia bastante. Fala, poxa, eu tô aqui, mas não queria estar aqui. Eu queria estar lá pintando meu quadro. Uma área que é interessante, que eu vejo assim, né? Há um tempo atrás, todo mundo que falava que queria trabalhar com desenvolvimento de jogos era julgado. Animação, jogos, qualquer coisa assim. E hoje, olha que interessante. Tem empresas que são especializadas em jogos corporativos. Eles trazem o jogo para a empresa. E hoje é super valorizado. Tem empresas gigantescas que contratam profissionais para fazer isso, para trazer isso, inclusive para clientes, para treinar grupos, liderança. Né? E antes era algo, pessoal, esses nerds aí, não faz isso aí, não, porque você não vai ganhar dinheiro. Eu não vejo ninguém falando que é desenvolvedor. Para que você vai estudar isso? Engraçado, né? E hoje também vemos um movimento dessas mesmas pessoas fazendo o quê? Elas fazem lá várias edições de vídeos para pessoas aí, colocam aqueles efeitos especiais e eles ganham muito dinheiro. Às vezes, um amigo falou recentemente para mim que para fazer um personagem para um jogo é R$1.200. Um personagem. E tem procura, tem demanda. Olha que engraçado, né? E há um tempo atrás as pessoas falavam assim, olha, você vai morrer de fome.
Quantas pessoas talvez deixaram de estudar isso e vai morrer de fome, né? Assim, é difícil a gente falar, mas porque as pessoas acham que emprego para dar dinheiro tem que ser, digamos assim, áreas que todo mundo ouve falar. Que todo mundo ouve falar de que é advogado, administração de empresa, educação física, aí é emprego. Se você trabalha com algo que é diferente, que ninguém não conhece, aí tem o porém. Só que tem um outro detalhe. Quando você é um profissional assim específico, você tem bastante chance de se dar bem. Porque a empresa, ela sabe que você é raro. E eles não vão achar uma pessoa como você. Uma área que é diferente, que ninguém conhece tanto. Então, quando tem a vaga lá, é você que eles vão contratar, pode ter certeza. Você está especializado. Não é um tipo de mão de obra que você encontra facilmente. Então, por isso que a gente não pode se deixar contaminar com certos comentários das pessoas, né? Se você quer trabalhar com uma coisa, investe nela. Às vezes é melhor nem comentar muito com as pessoas o que você quer fazer, sabe? Você simplesmente vai estudando, vai fazendo o seu mapeamento, vai investindo. Na hora certa, você faz a sua transição e é isso. Então, é importante ter essa direção também, né? Muito bom. Engraçado você falar isso, porque desenvolver games era justamente o sonho da infância. E aí... Eu também. Eu também. Eu cheguei a ganhar uma bolsa integral. Sério? Só que aí, por causa de umas situações que aconteceu, eu acabei indo para RH. Olha, nada a ver, né? Ainda bem que ela se achou, né? Tá aí, tá bem, tá feliz. Mas eu gosto muito. Na verdade, eu não me arrependi de ter feito o RH, não, porque é algo que também eu tinha muito de mim. Então, é esse que é o detalhe. Apesar, eu sei que são áreas bem diferentes, né? O desenvolvimento de jogos para recursos humanos, a gente sabe que é bem diferente. Só que eu acho que, assim, apesar da minha escolha ter ido para o RH, eu já atuei com tudo que eu gosto no RH, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, eu gosto de estar em contato com as pessoas. Então, isso, para mim, é muito importante também, né? Então, não foi um erro e eu também não fui por influência, foi uma escolha minha. Então, eu acho que isso que é bom a gente avaliar, né? Sempre. Para a gente não ficar arrependido. Tanto que eu tô até hoje, né? Tá bem. Mas eu queria fazer, e aí na época era o curso era caríssimo, tipo R$900, era o único curso do Brasil. E assim, sem grana, não tinha condição nenhuma de fazer. E o mercado também estava super fraco naquela época, 2005, por aí. E aí eu deixei de lado, né? Assim, deixei. E aí comecei, na verdade, a estudar mais sobre isso, mais para trazer um pouco desse mundo dos jogos e do lúdico para a área da educação, que eu lidero. Então acabou me ajudando ainda ter essa conexão, né, com o lado nerd aí dos jogos e trazer para cá para a educação prática, para a vida, para ajudar pessoas de fato, né, na sua vida mais profissional ali. Então, para mim foi, eu não deixei de lado esse sonho, tá ali. E agora eu modifiquei, talvez. Eu mudei um pouco a proposta e acho que esse é um diferencial nosso. Sim, é você poder agregar as coisas que você gosta. Por exemplo, que nem eu mencionei, eu consegui uma bolsa integral, mas aí eu tive uma questão na escola. Olha isso, gente, isso que eu falo. Eu acho que quando a coisa para acontecer, né? Tive uma questão na escola e por causa do atraso de uma documentação da escola, eu perdi o prazo da minha bolsa. Caramba, olha só. Aí depois eu tive que fazer tudo de novo. Só que aí eu não consegui mais para games, aí eu fui para o RH, né? Porém, assim, como eu trabalho há um tempo autônoma, então eu acabei trazendo muito dessa parte lúdica. Quem segue a minha página lá no Instagram, da Lopes, vai observar isso. Tem muita imagem, assim, né, de desenho, que eu desenho, né? Até hoje eu faço aula de desenho e tudo. Que eu gosto disso, eu gosto de trazer essa coisa geek, porque eu sou geek. Eu gosto de trazer isso também para o contexto de trabalho, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu sempre trabalhei em empresas, eram empresas de TI, e assim, eu me encontrei, né? Porque ali você encontra como vou dizer, sua tribo.
Eu sempre trabalhei com esse pessoal. Então, eu não saí disso. Aí, depois, quando eu fui trabalhar por conta, eu trouxe muito disso para o meu trabalho também. Falei, não, que isso? Vai ter que ser assim, geek. É verdade. Esse é como as coisas vão mudando a gente, né? Vamos E às vezes vira um diferencial, né? A geek do RH aí. Diferencial da Paloma. Tudo bem. Então, assim, para a gente... Acho que a saideira aqui desse nosso primeiro encontro. Espero que tenhamos outros tantos aí com vocês junto com a gente. Nosso intuito é estar aqui para isso. Semanalmente, estaremos aqui para responder perguntas e trazer um pouco desses conhecimentos que a gente pode ajudar você a conseguir o seu próximo emprego. Mas para fechar, vamos lá. Paloma, pensando agora naquele pessoal que não tem muito estudo, não tem oportunidade de estudar, e, cara, tô ali aflito, passei dos 40, tô precisando de um emprego urgente, assim. O que você recomendaria para essa pessoa que está nessa situação cara, assim, eu tenho meu sonho, eu entendo, mas eu preciso pagar agora o boleto. Vamos focar nesse cara agora, tentar ajudar essa pessoa que está mais urgentemente. Ela não consegue nem pensar ali nesse sonho agora. O sonho dela agora é pagar o boleto. O que a gente pode recomendar? Esse é o perigo. Ó, a primeira coisa que eu falo, antes de falar o que eu acho, assim, minha opinião... Polêmica. A minha opinião, assim, não deixa chegar nesse nível, gente. Sério, assim, do desespero de ter que aceitar a primeira coisa que te oferecerem, não deixem, hein? Então, tá sentindo que a empresa tá estranha, tá com cara que vamos demitir. Então, vai olhando o mercado. Ah, mas, por exemplo, eu tô nessa questão aí que eu tô sem dinheiro para fazer curso. Tem curso online. Tem curso até pelo WhatsApp. Pra vocês terem noção. Tem curso em plataforma que você se cadastra, igual do Sebrae é uma. Tem curso que não precisa ser simplesmente um empreendedor. Você pode fazer aquele curso para te agregar conhecimento. Faz até pelo WhatsApp. Você está lá conversando com a sua irmã, mas aí você recebe lá o linkzinho, tá, acessa e vai fazendo um curso por texto. Então, tem muitas opções, sabe? Tem telecentro, né, da subprefeitura. Então, coisas que vão te atualizar. Porque também não adianta você querer concorrer com pessoas também, que às vezes a pessoa está com mais atualizações do que você. O mal das pessoas é que elas fazem o que elas entram numa empresa, dependente da função que ela exerce, mesmo sendo operacional, você precisa ter bom no que você faz. Sou auxiliar de limpeza, não tem problema não, vou entender o que é um produto para limpeza pós-obra, joga lá no YouTube que vocês vão encontrar. Tem canal lá especializado em limpeza. E aí o cara ensina, isso aqui é material para limpeza pós-obra, isso aqui você tem que fazer assim, assado, qual produto eu mexo assim, assado, como limpa tal tipo de piso, como eu limpo tal tipo de parede. E aí você vai colocar isso no seu currículo. Você vai aprender, você vai buscar o conhecimento. Não interessa o que você faz. Você pode ser um amolador de faca. Se você souber amolar bem uma faca, você pode ter certeza que vão ter muita gente que vai te procurar. Então, assim, não é questão do nível hierárquico. É você buscar estar bem preparado para a sua função, tá? E o currículo, ele precisa colocar lá o que você sabe fazer. Então, não faz currículo, assim, à disposição da empresa, aí só coloca lá a função e a empresa e a data que saiu, porque aí ninguém sabe o que você fazia lá, entendeu? Então, coloca exatamente o que você desenvolvia na empresa. Mas coloca de uma forma interessante, né? Então, mas tá bom, eu já tenho um currículo, já fiz esses cursos aí, já vi esses vídeos aí no YouTube da empresa aí que você falou, o que eu faço agora? Agora você tem que precisar achar as vagas, certo? Então, se você não é uma pessoa muito habilidosa com a internet, porque pode ser que quem esteja assistindo aqui, esse vídeo, esteja assistindo com um filho, com alguém que colocou, né? Porque a pessoa não está habituada com tecnologia. Mas você pode pedir auxílio de alguém que tenha esse hábito maior com a internet para pesquisar vaga, no Google mesmo. Você pode também buscar por agências, sabe? Faz uma listinha de agências de emprego da sua região. Isso, vocês podem, qualquer coisa, se vocês não tiverem alguém na casa de vocês podem ir numa lan house ou nessas... geralmente essas lojas que vendem aparato tecnológico, eles fazem alguns serviços assim também. Você vai lá e fala, você pode mapear para mim, por favor, agências de emprego na Zona Sul? Aí o cara vai imprimir lá
endereço bonitinho, vai lá, faz um cadastro, deixa seu currículo, entendeu? É assim, se você não tem habilidade com uma coisa, você precisa achar um meio de como resolver aquilo, entendeu? O problema é que às vezes a gente vê a dificuldade e não pensa muito como resolver. Então, se eu não tenho uma habilidade X, eu vou buscar quem possa me ajudar nesse sentido, né? Mas hoje, a melhor forma de você encontrar vaga é usando a internet, né? Você precisa usar a internet, fazer pode ser uma filtragem assim como eu falei para vocês, porque eu falei filtrar por região. Se você é da Zona Sul e você busca por uma agência de emprego na Zona Sul, é mais fácil você chegar até ela. Você vai economizar em condução, desgaste, né, de ter que ficar indo para longe. Ela provavelmente vai se interessar mais em te chamar para entrevista porque você está mais perto, está mais disponível, mais rápido. Entendeu? Então, só algumas diquinhas aí. Acho que eu respondi. Não, excelente. Só eu acrescentaria também a importância desse... Porque quando a pessoa está assim, né, fragilizada, ela fala, não, eu moro na Zona Sul, mas eu vou para a Zona Norte, vou para Bahia, vou para Tóquio se precisar, não tem problema nenhum. Mas assim, quando a coisa for apertar, ela vai ver que não é bem assim, né? Pô, é cansativo, não estou ganhando tão bem. Então, assim, a relação vai acabar se desgastando. Então, assim, por mais que limite ali teu foco, sabe, concentra mais próximo de você, Zona Sul, ou centro no máximo, mas sabendo que é fácil de chegar lá. Porque por mais que você venda depois, não, eu venho mesmo, carrego pedra, levanto o muro, eu cozinho, a pessoa se empolga, te contrata, mas assim, o negócio não é realista, né? O negócio não vai durar ali, porque você vai ficar cansado, não vai valer nem a pena. Imagina, 3 horas do seu dia para chegar em casa, sair, chegar em casa. Porque o transporte público ele é instável, né? Então, imagina, às vezes você mora perto de uma estação de trem, mas às vezes esse trem dá problema 3 vezes na semana. Tem casos aqui em São Paulo, né? Isso. Exatamente, às vezes de trem o percurso seria de 40 minutos, mas com essas oscilações se torna 1h30. Né? E aí você acaba tendo vários desgastes mesmo para voltar, enfim, né? Então é bom fazer esse mapeamento, procura arrumar emprego mais na região, porque quando você trabalha também mais próximo da onde você mora, até esse peso, nossa, tem que demorar 4 horas para chegar no emprego, né? Muito cansativo. Um tempo que você podia estar fazendo uma outra coisa também, nesse tempo de deslocamento muito extenso. Então, faz isso, né? Mapeia por empresas que são da região, né? Que talvez sejam do mesmo segmento que você. Vamos supor, a pessoa ela sempre trabalhou em terceirizada de segurança e limpeza. Então, foca nisso. Aí busca empresas que têm essa mão de obra, mas que não seja aquela que é volante, sabe? Que você tem que ficar... Hoje você trabalha aqui no Shopping Morumbi, aí amanhã você tem que ir para Vila Olímpia e no outro dia você está em Pinheiros. Porque tem empresas que fazem isso. Então, você pode buscar por empresas que não tenham esse tipo de deslocamento, né? Para você não ficar exausto. Já é um serviço que é puxado, né? Aí você ainda tem que ficar se deslocando, né? Dessa forma, porque tem isso, né, Rafa? Eu já trabalhei com uma empresa uma vez que tinha isso. Tinha gente que era do Embu, Iguaçu e ia ter que trabalhar lá em Mauá. Nossa. Porque tinha que ficar se deslocando. E a gente vê um desgaste. Só que a empresa fazia diferente. Eles buscavam um funcionário, levava e trazia. Entendeu? Bacana aí. Então, você cansa um pouquinho menos, né? Mas assim, se a pessoa gosta, né, de trabalhar, pô, eu não gosto de ficar parado num lugar, eu gosto mesmo de me deslocar, eu gosto de ir para Mauá, eu gosto de ir para Tóquio, eu gosto de ir para Taubaté no mesmo dia. Então, deixa claro isso no teu currículo. Exato. Não, eu gosto, quero, porque eu sinto mais feliz assim, faço melhor meu trabalho. Beleza, então deixa claro no currículo, porque quando a pessoa for te avaliar, fala, pô, esse aqui gosta de andar. Então eu tenho uma vaga que tem a ver com esse cara. Então aí você começa a se destacar por uma coisa que você faz bem. Você tem muita experiência com empresa de segurança, que aí tem um procedimento diferente, não sei. Tem a nomenclatura lá, as gírias que os caras usam, não sei se coloca lá, ó, tem uma alta experiência com empresas de segurança. Então, para uma empresa que está te selecionando, é um diferencial. Pô, esse cara conhece já como a gente trabalha aqui. Sei lá,
Tá varrendo o chão, cai uma arma ali, o cara sabe que não, como é que funciona, não sei, sei lá. Exatamente. Mas isso é um diferencial. Não, eu trabalho muito com atendimento de fast food. E trabalhei há 22 anos no fast food X. Aí o outro vai falar, pô, esse cara já conhece, já sabe como a gente abre, já sabe como funciona a chapa. Então é um diferencial. Então tenta se colocar onde o que você gosta de fazer, o que você faz bem também. Por mais que seja simples, não exija uma qualificação alta, a tua experiência vale bastante. Então quando a pessoa for avaliar teu currículo, todos esses pontos assim de destaque é o que faz alguém passar adiante ou não. Porque uma vaga assim, mas uma vaga de entrada, que não exige uma qualificação alta, tem muita gente querendo fazer, tem muita gente que pode fazer. Então o recrutamento é louco, né? É meio que jogar pro alto e pegar o currículo, assim, né? Tipo Xuxa. E aí esses toques, assim, de experiência é o que vai fazer, pô, eu tenho 100 currículos iguais, mas essa pessoa aqui, ela tem 5 anos de experiência nessa tipo como numa empresa igual que a gente faz aqui. E ela deixou claro aqui, pô, então ela é um diferencial, sabe? Ela deixou claro no currículo que ela gosta de lidar com as pessoas, que ela valoriza relacionamento, ela é simpática. Pô, bacana, aqui a gente precisa disso. Outra não, outra empresa. Não, aqui ela é super focada, ela não é tão simpática, mas é super focada, e tá claro aqui. Então, nossa empresa aqui, que é mais séria, é isso que a gente precisa. Então, quanto mais você se expressar e colocar esses pontos fortes no currículo, por mais que a experiência seja poucas vezes, às vezes é isso que vai fazer você ir para frente, sabe? Ir para a próxima fase. Então, fica ligado nisso também, que não adianta fazer um currículo genérico, porque o currículo, quando é muito genérico, é isso, é Xuxa, né? Joga para cima e pega lá quem vier, a gente chama para entrevista. Então, tudo que você puder diferenciar no seu currículo, ressaltar o que você faz bem, o que você gosta de fazer, eu acho que é diferencial. E para quem está aí na busca, enfrentando fila do caramba, às vezes, para conseguir uma chance, toda ajuda é bem-vinda, né? Legal. Mais algum ponto que a gente pode ressaltar aqui, Paloma? Falou coisa pra caramba aqui, né? Espero que A a gente gente tenha... falou bastante coisa mesmo, né? Bem profundo, né? Na verdade, a gente começa a refletir sobre vários pontos quando entra nesse assunto de emprego. Porque são muitas pessoas e cada um passando por um processo, né? É aquele que ele está buscando mudar de área, né? Mudar realmente, não é nem o emprego em si, mas mudar até de função, de carreira, né? Tem aquelas que tem quer uma oportunidade de crescimento, mas não está tendo no local, apesar do tempo de empresa, né? E também começa a ficar desmotivado. Aí tem aquele outro pessoal que nunca trabalhou, que também pode estar aqui assistindo. E agora, eu vou fazer o quê? Sendo que eu não tenho experiência, eu não tenho curso, né? Tem muitas pessoas nessa situação também. E a gente também tem aquele grupo de pessoas que estão buscando, estão desesperadas, por quê? Muito tempo sem entrevista nenhuma. Tem gente que chega a ficar 2 anos sem fazer entrevista. É estranho, né, a gente ouvir isso, mas tem pessoas. E detalhe, às vezes o currículo, quando eu falo currículo, não é um currículo estruturado. Eu digo conhecimento da pessoa, é amplo. Mas na hora de puxar para o currículo, ela não sabe. Então, ela coloca aquele negócio lá para ser excelente. Ela fala outro idioma e não coloca no. Ela coloca em inglês, mas não fala o nível. Aí ela coloca, por exemplo, que ela tem um curso tal, mas não fala onde nem a data que ela concluiu. Então, você não sabe se é um curso atual, se é um curso antigo. Ou senão ela põe 10 folhas de cursos que ela foi fazendo e às vezes não tem relação com a área dela. E aí a pessoa que olha o currículo não entende o que ela faz. Então, várias situações que vão acontecendo, né? E cada pessoa ela vai se perdendo aí nesse emaranhado. Então, por isso que eu falo, voltem aqui para vocês nos acompanharem, porque vamos falar sobre todos esses pontos, né? Muito bom. E
tragam perguntas também, né? Sempre a gente vai ter um espaço para responder perguntas. Pode perguntar, porque a gente não vai cobrar de vocês, não. Manda pergunta. Mas se quiser pagar, a gente aceita. Faz um Pix aí, né? Bota ideias. Brincadeira, gente. Não, esse aqui realmente é um grupo de apoio mesmo. Assim, a gente quer mais pessoas empregadas e felizes. Então, o SOS Emprego vai ser gratuito, sempre vai ser gratuito nesse formato. E a gente está aqui realmente para entregar o máximo que a gente conseguir. E para quem mais precisa, né? E aí, quando você estiver empregado e quiser fazer cursos, aí procure a Lidero. Tem vários cursos aí para você se aprimorar. Procure a Paloma para você transicionar de carreira também, que aí sim a gente vai estar aqui para dar esse aprofundamento. Mas o SOS Emprego sempre será gratuito nesse formato. Deixe perguntas também. Pode deixar nos comentários que a gente lê no próximo, a gente lê do comentário anterior, ou no chat ao vivo também, se você conseguir. O que mais que eu ia dizer aqui agora? Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Fiquei empolgado. Uma coisa legal que a gente pode fazer também se você quiser mandar o seu currículo para a gente faz uma brevíssima ali para aproveitar o tempo, pincelada geral, né, do currículo. Sabe? A gente isola ali os dados. O que você acha, Paloma? Eu acho, eu topo. Análise de currículo. Olha que isso é bem interessante, hein? Aí a gente pontua, pode ser melhorado. Né? Com certeza. É um apoio aí para a gente diminuir esse... A gente está fazendo nossa parte para diminuir o desemprego aí. Vamos trabalhar mais com o Paulo Guedes aí para resolver essa questão. E é isso, então. Então ficaremos aqui até o próximo encontro. Quero agradecer muito a Paloma Lopes, sempre parceira nossa aí, sempre envolvida com a gente. Da casa, ela tem a casa dela e tem a nossa casa também, que está com a gente. Então, Paloma, muito obrigado aí por você estar junto nesse projeto. Estou muito feliz por ter você comigo. E deixa aí teus canais aí para quem quiser se aprofundar e continuar aprendendo contigo também. Bom, eu que agradeço, né? E muito contente de voltar com o SOS. Nós já tínhamos essa iniciativa antes, demos uma pausa, né? Mas vamos continuar firmes aí. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, que é uma rede que eu fico mais ativa, né? É paloma.lopes.hr-consulting, tá? Lá no Instagram. E também eu tenho o LinkedIn, né? Então, se vocês quiserem me procurar no LinkedIn, pode procurar por Paloma Lopes, né? Mas aí você coloca Lopes HR Consulting, vocês encontram de primeira, assim, né? Que Paloma Lopes tem várias, né? Então, coloca o Lopes HR Consulting que vocês me encontram por lá também. Legal. Ela não tá no TikTok, não, mas ela grava uns reels aí, né, Paloma? Eu tô no TikTok também, né? Mas é porque muita rede... TikTok, Kawaii... Tô mesmo no YouTube, mas é que são muitas redes. Se vocês me acharem no Instagram, lá vocês vão encontrar as outras, porque na bio eu deixo os links, tá? Aí vocês vão lá. Boa. Vamos fazer dancinha, olha aí. Dancinha, dublagem, tá, gente? Mentira, não faço dancinha, não. Eu falo sobre recolocação, tá? Vamos lá. Mas é legal, é sempre um jeito leve e lírico, né? Então vale a pena seguir sim. Eu gosto muito do conteúdo da Paloma. E pra gente, Lidero... Tem que agregar vários perfis, né? Porque a lógica da rede, ela tem uma linguagem diferente. Então, no TikTok eu tenho uma linguagem mais brincalhona, assim, né? Lá no LinkedIn é mais corporativo. Vocês não vão ver brincadeira minha no LinkedIn, é mais sério. Então vai depender muito da rede, tá bom? Legal. Bom, e pra gente, siga Lidero aí como @Escola Lidero, principalmente no Instagram, LinkedIn, YouTube. TikTok a gente tem, mas não tem uma Paloma lá para fazer dança. Então, não vou fazer isso. Então, existe TikTok, mas não uso. Vai continuar acompanhando a gente. Quero lembrar também para você que vai empreender ou ter um negócio, quer dar uma guinada aí, às quartas-feiras, né, nas segundas, SOS Emprego, 10 horas da manhã. Às quartas-feiras teremos o Café com Negócios. E aí quem vai me acompanhar é o José Girão Júnior, consultor fera também, que vai estar com a gente. E pode ajudar aí o teu negócio, respondendo dúvidas, nesse mesmo formato, nesse mesmo compromisso aqui de ser uma entrega muito focada, muito
gratuita, muito simples e realmente desejando ajudar mais negócios a crescer. Então, fique com a gente aí na quarta-feira. Às segundas, a gente continua com a SOS Emprego, com a Paloma Lopes. E eu agradeço vocês aí pela presença. Deixe seus comentários, indica para aquele amigo que você quer ajudar a sair da inércia, a voltar para o mercado. A gente vai responder perguntas e o nosso intuito é aqui, sempre de ajudar. Certo? Então é isso. Estou feliz de ter voltado. Faz tempo que a gente não grava lives assim. E... Não é? Anos e anos já. Parou no meio da pandemia, agora vamos voltar com tudo. Então valeu, Paloma. Valeu, pessoal. Estamos aí toda semana agora. Tchau, pessoal. Até segunda.